Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Dizem que a primeira impressão é que fica, né? Será que isso é verdade? Você já teve a experiência de conhecer uma pessoa maravilhosa, mas com o passar do tempo, você vai aprofundando o seu conhecimento, convivendo, e aí, aquilo que era aparente, não é verdade, ela não é tão maravilhosa assim. Então não foi a primeira impressão que ficou. Ou o contrário, você vê uma pessoa, conhece uma pessoa e diz, não vou com a cara dela. Usam até outra expressão, né? Que eu não vou repetir aqui, né? Então, o negócio e aí, você não se dá com a pessoa, né? Mas quando você passa a conhecer aquela pessoa, ela é totalmente diferente. Ela é uma pessoa amável, amorosa, dedicada. Olha, muda tudo. Aquela impressão primeira mudou completamente. O que ficou? A primeira ou a última? A última impressão. Isso acontece com os namorados. A pessoa às vezes conhece pela internet, conhece mais ou menos, e aí vê aquele gatão, saradão, né? Mas quando começa a conversar, tal, vai aqui, não é bem aquilo. Aquele gatão virou outra coisa, entendeu? Ou aquela moça que o pessoal, é um avião. Mas começa a conhecer, começa a conversar, começa a se inteirar da vida daquela pessoa, ver o que tem dentro da pessoa, e já não é um avião, nem um teco-teco, é outra coisa, tá? Então, o que ficou? A primeira ou a última impressão? A última. Eu fui num congresso de pastores uma vez, e aí quando o pregador foi apresentado, sabe aquele baixinho, fuinha, feio? Eu falei assim, vem alguma coisa boa aí. Estou confessando um pecado meu, né? Irmãos, quando aquele homem começou a falar, que homem de Deus, que mensagem, homem de Deus, obrigado meu irmão, homem de Deus, eu tive que pedir perdão a Deus, irmãos, na hora, falei, Senhor, me perdoe. Alguns historiadores dizem que Paulo era baixinho, careca, nariz avantajado, pernas arqueadas, e tinha uma sobrancelha reta assim, tudo, não tinha divisão não. Um homem feio, mas irmãos, que homem de Deus, que missionário. Mateus 24, 12, 13, diz assim, e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O contexto aqui é o sermão profético de Jesus, está falando, Jesus vai abrir as cortinas do tempo,
antecipando as realidades dramáticas do futuro. Ele fala do engano religioso, das guerras, terremotos, pestilência, apostasia, fala do anticristo, fala da sua volta, e fala também que aqueles que serão salvos são os que permanecerem até o fim, que ficarem firmes até o fim. Então, a última impressão é que vai ficar. Eu quero tirar 3 lições desse texto aqui, sobre essa ideia de que a última impressão é que fica. Em primeiro lugar, por que a última impressão é que fica? Porque não adianta só começar bem, é preciso terminar bem. Muitos vão começar bem, mas por se multiplicar a maldade, como diz o verso 12, a iniquidade, o amor de quase todos, de muitos, esfriará. É a pessoa que começa bem, mas não termina bem. Você já viu na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, que você é dono ou não, ou um funcionário que trabalhou na sua casa, a pessoa que começa bem? Mas que funcionário maravilhoso! Com o passar do tempo, vai botando as manguinhas de fora, a coisa não é bem assim, irmãos. Começou bem, mas não permaneceu. É a viagem que começa bem e às vezes termina mal. A pessoa começa bem nos seus estudos, desiste na metade do caminho. É triste quando um casamento começa bem, mas não termina bem, vai de mal a pior. Ou outros relacionamentos. Já viu o time de futebol que começa bem, faz o gol, todo mundo festeja, vamos ganhar, daqui a pouco toma 1, toma 2, toma 6. Eu não falei nome de time nenhum aqui, por favor. Irmãos, a palavra esfriará, o amor de muitos esfriará, é a ideia de soprar no original, é a ideia de extinção de um incêndio. Essa é a ideia, é apagar a chama, vai apagando e vai se extinguir. É aquele balão que sobe com toda a força. Como é o nome desse balãozinho pequeno aí? Como é que é? Japonês. Daqui a pouco, como é que é aquela vela? Bucha, obrigado. Aquela bucha não tem consistência, né? Aí ela vai apagando e aí o balão japonês. Por que japonês? O balão vai. Acabou o gás. Pequeno. Acabou o gás. E tem uns que pegam fogo, irmãos. Pior, é isso aí. É essa ideia aqui, apagando. É essa palavra que Jesus usa aqui. Amor de muitos esfriará. Isto é, vai se extinguindo, vai se apagando. Com o passar do tempo, sua chama vai se extinguindo. A iniquidade, a maldade vai contribuir para que esse amor, essa chama vá se apagando. O pecado vai se multiplicando na vida de uma pessoa, e o amor vai esfriando. Que amor? Primeiro, amor a Deus. Irmãos, quantas pessoas realmente amam a Deus? O amor à igreja de Jesus, que Jesus fundou, que não é perfeita, mas é de Jesus.
é a igreja que Jesus morreu por ela, é essa igreja que Jesus vai arrebatar no dia da sua volta. Mas o amor está esfriando. Irmãos, é triste quando a gente constata isso num casamento. O amor vai apagando. Cadê aquela chama? Aquela chama do primeiro amor, do início do relacionamento, né? Aquele namoro que isso aqui era chiclete, né? Que fica junto, que o pai ou a mãe, a hora, amanhã é segunda-feira, vamos embora. Minha mãe, com os namorados que chegavam lá em casa, eu acho que eu já até contei isso aqui. Quando chegava a determinada hora, ela tinha aquela bomba, Flitz, como é que é aquilo? Ela começava, e ia na varanda onde eles estavam, está na hora de ir embora mesmo, né? Porque não tem jeito. Queridos, amor esfriando, cadê aquele amor? Pais e filhos, filhos para pais, o amor está esfriando, irmãos. O amor às crianças, olha o que estão fazendo com as crianças, olha o que fazem com os idosos. O amor está acabando, irmãos. O amor ao próximo, esfriando. O que é isso, irmãos? O egoísmo tem prevalecido, o eu primeiro, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, sou eu e mais ninguém. As pessoas estão ignorando as necessidades dos outros, ela pensa no seu bem-estar, nos seus prazeres e não quer saber dos outros. Nós estamos esquecendo das palavras de Jesus que diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que? As pessoas querem receber mais, não querem se doar ou doar, elas preferem sempre receber. Jesus disse uma palavra muito interessante, forte, à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o quê? Primeiro amor. Aquela chama foi se esvaindo, aquele amor por Jesus, aquele amor de seguir a Cristo, de obedecer a palavra de Deus, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele fervor, aquele ânimo, aquele interesse pelas coisas espirituais, acabou. Já não há mais interesse pela oração, pela leitura da Bíblia, pela escola bíblica dominical, pelo culto a Deus, pelos trabalhos do Senhor, pela fidelidade ao Senhor. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Será que eu posso e eu devo fazer isso, olhar para dentro de mim? Será que o amor está esfriando no meu coração? Será que meu amor a Deus está esfriando? O amor à minha família, o amor à minha esposa ou marido, o amor aos pais, aos avós? Será que as pessoas não estão valorizando como deveriam a família? Aquela pessoa que Deus colocou do seu lado? Será que o amor está esfriando, irmãos? Eu fico muito triste quando eu ouço, e já ouvi várias vezes, uma esposa ou um marido dizer: pastor, o amor acabou. Não existe mais. Esfriou. Foi sendo extinguido, abafado, e não resta mais nada. Queridos irmãos, amigos, o inimigo quer esfriar nosso amor. Esfriar nosso amor. Quer. Não permita. Não permita que o amor, acima de tudo, a Deus, esfrie.
Ame cada vez mais o Senhor. Valorize as pessoas, valorize a sua família muito mais do que as outras coisas e as outras pessoas. Você se iludiu com alguém, você se iludiu com um relacionamento, você se deixou levar por uma tentação, por isso que está esfriando na sua fé. O mundo, de alguma forma, está desviando você do caminho da igreja, ou uma queda fez isso, você caiu e não conseguiu se reerguer mais, você está abatido, não consegue realmente se arrepender, se conscientizar de que isso é errado mesmo. A pessoa pode estar até gostando do erro, do pecado, do prazer pecaminoso, e às vezes as pessoas dizem assim: isso é normal, a vida é assim mesmo, ninguém é perfeito. E eu conheço tanta gente de igreja que faz isso, conheço até pastor que continua fazendo isso. Tem gente que faz pior do que eu. E você já ouviu uma frase assim: eu mereço ser feliz. Mas geralmente quando a pessoa fala isso, é porque ela está desprezando alguém. O amor esfriou, está longe de Deus. Como é que uma pessoa pode ser feliz, irmãos, longe de Deus, quebrando os mandamentos de Deus? Como é que uma pessoa pode ser feliz quebrando uma aliança feita com Deus e com o cônjuge? Como é que a pessoa pode ser feliz assim, irmãos? Abandonando a sua família, se aventurando num relacionamento errado, pisando nos outros, desprezando os outros, destruindo casamentos e relacionamentos, indo contra a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, queridos, não adianta só começar bem, é preciso continuar, é preciso terminar bem. Então é a primeira lição que eu tiro aqui. A segunda, a última impressão é que fica, porque é necessário perseverança. E o verso 13, veja aí: aquele, porém, que ficar firme ou perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverar, permanecer. Lá em João capítulo 6, tem uma experiência muito interessante, porque uma multidão seguia Jesus, e muita gente estava assim, interessada na multiplicação de pães e peixes, milagres. Caramba, aqui a gente está bem, estamos arranjados aqui, está tranquilo. De repente Jesus começa um sermão mais profundo e difícil, de compromisso, de identidade, de perseverança. O que aconteceu? A maioria foi saindo fora. Epa, estou fora. Se é assim, estou saindo. E aí, olha só, em capítulo 6 de João, verso 66, Pedro diz, Jesus pergunta, né, vocês também querem ir? Agora o que Pedro responde, verso 66, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para quem vamos nós? Se nós te abandonarmos, nós vamos para onde? Não tem alternativa. Nós não temos outra opção. O Senhor é a única opção nossa. Os outros podem ir, mas nós não. Nós temos uma única opção, que é seguir o Senhor. Queridos,
Não abandonem Jesus, não. Não desviem-se do caminho de Jesus. Não desvie sua fé, a sua confiança em Deus. Não abandone a sua fidelidade ao Senhor. Não abandone a sua obediência a Deus. Jamais. Melhore sempre. Não piore. Você é um melhor cristão do que foi o ano passado? Você está melhorando cada dia? Robert Clinton, ele escreveu um livro sobre criando um líder. E ele faz uma análise dos líderes que a Bíblia apresenta. E ele mostra que apenas 30% dos líderes permaneceram e foram até o fim bem. Irmãos, o resto, 70% não permaneceu. Por exemplo, rei Saul. Rei Saul começou bem, muito bem, ungido do Senhor, fazendo excelente trabalho, mas não perseverou, não continuou, perdeu a unção. A unção foi dada a quem? A Davi. A unção foi dada a Davi. Perdeu a unção. A gente olha a vida de Salomão. Começou assim demonstrando uma sabedoria que ninguém tinha. O homem mais sábio dessa terra. Com o passar do tempo, irmãos, aquela sabedoria que tinha não foi sendo aplicada à sua vida, ao seu comportamento, aos seus relacionamentos. Ele começou a se envolver com princesas de outros povos, de povos pagãos, com outros cultos, adorando ídolos. E infelizmente não continuou firme no Senhor. E tantos outros que eu poderia citar aqui, até anotei, mas eu vou caminhar. Tantos outros que começaram bem, mas não terminaram bem. Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é o simples fato de olhar para trás, não. É perder o foco. Deixou de olhar para Jesus, que nem Pedro quando estava andando sobre o mar, né? Deixou de olhar para Jesus, olhou para onde? Para a tempestade, teve medo e afundou. Perdeu o foco, deixou de olhar para frente para Jesus. A Bíblia conta a história da esposa de Ló. A esposa de Ló, os anjos tiveram aquele trabalho todo de tirá-los de Sodoma. Não olhem para trás. Quando ela estava, eu assim imagino, né, lá em cima, ela desobedece. Ela olha para trás. Com este gesto, possivelmente, lamentando o que tinha deixado para trás. E se transformou numa estátua de sal. Começou bem. Será que ela achou que já estava tranquila, estava salva? Será? O que aconteceu com o coração dela? Eu imagino que ela tenha olhado, lamentando coisas passadas. Às vezes eu tenho a impressão, irmãos, que crentes, cristãos, ficam olhando para a velha vida. Ah, que coisa boa que eu fazia. Eu fazia isso e aquilo. Agora não posso fazer mais. Não posso fazer mais, olha só.
como se isso fosse grande coisa, fosse adiantar alguma coisa, fosse trazer felicidade, paz, alegria ao coração. Esse mundo passageiro, coisas passageiras, coisas banais. Queridos, não permitam que nada nem ninguém façam vocês desistir de seguir a Jesus. Problemas, dificuldades, desilusões, às vezes decepções, às vezes tragédias, às vezes crises, às vezes problemas de relacionamento, pessoas, circunstâncias que muitas vezes tentam nos abafar e tentam nos desanimar. E às vezes a gente fica olhando para essas coisas, mas nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É olhar para Jesus. Não deixe nada desanimar você, desviar você. Em Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39, Deus diz que o justo viverá pela fé. E se retroceder, isto é, voltar atrás, dele a minha alma não se agradará. E acrescenta: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então é preciso continuar, irmãos. Nós não podemos agir como perdedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos que continuar firmes. Não podemos desistir. Não podemos parar na metade do caminho. Nós temos uma trajetória ainda pela frente. Nós precisamos ter firmeza, perseverança. E quantas coisas acontecem, irmãos, para nos desanimar, para a gente desistir, para a gente esmorecer, perder o ânimo, a alegria, a satisfação de seguir a Jesus, e o desejo às vezes das tentações, de ceder às tentações, que são muitas. Não permita, continue firme, permaneça como um vencedor. E por último, a última impressão é que fica, porque há esperança para quem começou o mal ou caiu no meio do caminho. Queridos, a sua história pode ser mudada. Jesus tem poder de pegar uma pessoa que começou mal, ou uma pessoa que caiu, que não continuou, reerguer essa pessoa e fazê-la continuar até triunfar. Jesus tem esse poder, irmãos. Jesus não desiste de você. Não importa o que você tenha feito, quantos pecados você tenha cometido, aonde você caiu, Jesus quer te tomar pela mão e caminhar junto com você. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o fim. Melhor é você ir em direção ao fim. Para com esse negócio de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é madeira, meu irmão, você é gente. E Jesus é especialista em consertar gente. Consertar pessoas. Tem uma musiquinha antiga aí das crianças. Como é que é? Havia um menino torto. Morava numa torta. Andava torto. A vida era torta, mas Jesus não é só o menino não, é o meninão, é a meninona, é o adulto, é o casamento, está torto, a situação está difícil. Jesus tem poder. Tem gente que fala assim: começou errado, vai terminar errado. Já ouviu alguém falar assim?
Eu já ouvi várias vezes. Começou errado, vai terminar errado. Não. Onde está a sua fé? Onde está o poder de Deus? Olha Saulo de Tarso. Comentamos sobre ele de manhã. Perseguidor da igreja. Terrorista. Mas teve seu encontro com Jesus. Jesus transformou a sua vida. E ele prosseguiu. E termina a carreira dizendo assim: combati o bom, terminei, completei a carreira e guardei a fé, conservei a minha fé. Meu irmão, conserva a sua fé, termina a carreira, vá em frente, não desista não. A experiência de Jacó é também interessante, irmãos, porque ele começa mal, ele começa, porque a ideia de enganador, né? Usurpador, começa mal, irmãos, e ele teve umas experiências interessantes, mas lá em Betel, ele tem um encontro com o Senhor, e Deus transforma a vida dele, e ele volta para se reconciliar com quem? Com seu irmão, que queria matá-lo antes. E aquele encontro maravilhoso. Começou mal, irmãos, mas terminou bem. Terminou muito bem. Mulher adúltera, traindo seu esposo, mas terminou bem. A mulher samaritana, quantos maridos, quantos relacionamentos, sem se portar com Deus, mas quando teve encontro com Jesus, se tornou uma missionária, saiu falando de Jesus. Hoje de manhã falamos de João Marcos. João Marcos começou bem, indo na viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas desistiu, voltou, abandonou a obra missionária. Aí na próxima vez Paulo disse: comigo não, mas Barnabé, não, vou dar mais uma oportunidade a ele. Olha só, irmãos, começou bem, caiu, mas foi restaurado e terminou bem. Foi um mensageiro de Deus, um missionário de Deus, e ele escreveu o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho segundo Marcos. Esse que caiu, e foi dada uma outra oportunidade a ele, e ele se reergueu, se tornou uma bênção, irmãos. E a Bíblia fala de tantos outros, irmãos. Demas, que começou bem, mas terminou mal. Começou bem, mas terminou mal. Quantos que começaram na igreja, cantores famosos que você conhece, começaram cantando no coro da igreja, cantando na igreja, mas depois veio o sucesso, foi para o mundo, se envolveram com tantas coisas, ganharam muito dinheiro, se envolveram com drogas e tiveram fins tristes. O ladrão da cruz começou muito mal, continuou mal, mas lá na cruz, ele teve uma só oportunidade na sua vida, e ele se agarrou, e terminou muito bem, com a promessa de Jesus: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele indivíduo é como um time que sai perdendo de 3-0, e vem o segundo tempo, e aí ele vira o jogo e ganha de 4-3. Queridos,
Não se conforme com a derrota na sua vida. Jesus quer virar esse jogo, o jogo da sua vida. Jesus está escrevendo a sua história. Você pode mudar essa trajetória que você tem vindo aqui até hoje. Jesus pode mudar isso. Emerson Fittipaldi, piloto de corrida de Fórmula 1, né? Ele disse assim: só fui conhecer Jesus com 50 anos de idade. Ele disse assim: foi a emoção maior de toda a minha vida. Nenhuma conquista, nenhum prêmio, nenhuma vitória me alegrou mais o coração do que receber Jesus como Salvador. Começou mal, vamos dizer assim, longe de Deus, mas com 50 anos encontrou o Senhor. E Deus mudou a vida dele. Quantos que tem essa história, irmãos? Quantos? Ah, pastor, o ideal, eu sei que o ideal é começar bem, continuar bem e terminar bem. Mas o Evangelho, a graça de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que a pessoa pode terminar bem, que quem começou mal, pode terminar bem. Quem começou bem e caiu, a graça de Jesus é maravilhosa para erguer e fazer a pessoa terminar bem. Porque a última impressão é que fica. Esse texto nos ensina 3 lições. Não adianta só começar bem, é preciso terminar bem. É necessário perseverança, permanecer. E há esperança para a pessoa que começou mal ou caiu no meio do caminho. Há esperança. Jesus é essa esperança. Não adianta só a largada, o importante é a chegada e receber a coroa da vida. Há pessoas que nas suas vidas estão descendo ladeira abaixo. Começaram bem, estão descendo e influenciando outras pessoas. Há pessoas que em vez de continuar caminhando para frente, recuam. Em vez de subir, estão descendo. Há pessoas que não estão crescendo espiritualmente na graça de Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Há pessoas que estão retrocedendo, irmãos. Quantos que você conhece? Que um dia foram uma bênção, um dia serviram a Jesus, mas desistiram, esfriaram na fé, esfriaram no amor, esfriaram na comunhão com Deus. Eu não sei onde você está, como você está. Talvez Deus esteja falando ao seu coração hoje. Você precisa perseverar. Você não pode desistir agora. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Não desista da vida. Estava no hospital se recuperando uma moça que tentou suicídio. Desistiu da vida. E aí, chegou alguém, vestido de branco, médico, e começou a conversar com ela. E ela falando da sua tristeza no coração, tantas decepções, tantos envolvimentos, que ela desistiu da vida, tantas coisas ruins acontecendo e tal, e contou a vida dela. Aí ele virou para ela e mostrou assim, aquela maquininha, eu não sei o nome daquela máquina, que faz assim. Como é que é?
Acho que é eletro, né, que marca o coração, né? A frequência do coração. Aí o médico disse assim: você está vendo aquilo ali? Tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se aquilo continuar reto, você está morta. É preciso que tenha altos e baixos na sua vida. Sua vida é preciosa. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Deus tem algo maravilhoso na sua vida. E o médico saiu. De repente entra uma enfermeira. E a moça agora estava com outro semblante. Com desejo de viver, de vencer, de lutar. E aí falou para a enfermeira: como é o nome daquele médico que esteve aqui? Ela disse: eu estou o tempo todo aqui fora. E não entrou ninguém aqui. Não entrou o médico aqui. Não. Ninguém entrou aqui. E ela entendeu que Deus estava falando com ela. Deus te ama. Deus te ama. Não importa os altos e baixos, você tem que perseverar. Você vai enfrentar tristezas, lutas, decepções, grandes provações, tempestades, mas é para você não desistir, para você continuar, porque Deus está te dando vida e te dá a vitória. Vá em frente, meu irmão. Não desista de seguir a Jesus. O fracasso não pode ter a última palavra na sua vida. Em nome de Jesus. O fracasso não tem a última palavra. Em nome de Jesus eu digo isso em relação à sua vida. Agora, vá em frente. Não desista não. Porque a última impressão é a que fica. Que Deus te abençoe. Amém.